A vida acadêmica no Brasil está morrendo. Vi sua live e fiquei pensativo sobre o tema. Para quem não sabe, eu fiz uma live no YouTube reagindo a um vídeo de um criador de conteúdo de história, no qual ele relata a frustração dele com relação à carreira docente. Ele conta que fez faculdade, fez a licenciatura, depois fez mestrado, fez doutorado e foi tentando vários concursos públicos que apareceram na época dele. Porém, esses concursos ou não pagavam remuneração tão boa, ou eram muito longe de onde ele morava. E ele sempre sentia aquela pressão: não posso sair de onde eu moro, porque os meus pais dependem de mim, porque eu tenho ligações afetivas aqui. Eu não quero deixar o lugar em que eu cresci, o lugar em que eu me fiz como ser humano. E ainda assim, havia a questão também do número de vagas, que é sempre muito limitado, muito pequeno. E esse é um problema, na verdade, mundial. Não é só a vida acadêmica no Brasil que está morrendo. Nos outros países existem vários relatos de pessoas que decidiram largar a carreira acadêmica porque elas não conseguiam um vínculo duradouro, elas viviam de contrato temporário em contrato temporário, elas precisavam regatear remunerações que não correspondiam ao esforço que elas haviam empreendido. Esse fenômeno, na verdade, ele mostra uma crise do ensino tradicional que vem acontecendo pelo menos desde o surgimento da internet. E nós temos assistido hoje a uma democratização do conhecimento que claramente traz consequências negativas. Basta ver a dificuldade que as pessoas têm hoje de distinguir uma informação verdadeira de informação falsa. O problema é que as pessoas têm em interpretar textos também aqui na rede social. E, claro, a própria questão da urbanidade, da civilidade, do respeito que deveriam marcar o debate entre pessoas civilizadas. Tudo isso são problemas de escala mundial. Aqui no Brasil há o agravante de que nós temos uma economia muito mais precária do ponto de vista estrutural, que não nos permite absorver esse efetivo grande que se somou ao número de pessoas formadas nos últimos 20 anos no Brasil. Esse problema nosso é muito mais sentido exatamente pela falta no Brasil de oferta de emprego para esses profissionais que hoje não encontram nos seus departamentos vagas, porque o número tende a diminuir. Você vai testemunhar esse julgamento e, na verdade, ele é produto de um cenário mundial, não é propriamente uma questão brasileira. Basta você ver que nos Estados Unidos, as universidades de ponta, a Ivy League, têm enfrentado esse mesmo problema porque o governo Trump, por exemplo, quis cortar as verbas das universidades americanas, porque elas não têm lucro, elas não conseguem se sustentar sozinhas, elas dependem sim de dotações orçamentárias do governo. E veja que essas universidades, elas ainda têm várias atividades pagas. Elas não são, como é no nosso caso, universidades públicas, em que você tem, por exemplo, pós-graduação gratuita, você tem o ensino superior gratuito, só as pós-graduações lato sensu, que são estrito sensu, não, é lato sensu que são pagas, eu me confundi, é lato sensu. Só as graduações lato sensu que são pagas nas universidades. As demais formações são de caráter gratuito. Veja que no caso daqueles países em que você tem mais fontes de receita, os problemas ainda persistem. No nosso caso, o problema é maior, porque o que absorve os gastos do ensino é o orçamento público. E há um comprometimento do orçamento para pagar pessoal nas universidades. Evidentemente, falta investimento em pesquisa no Brasil, faltam meios de absorver esses profissionais, faltam recursos para que esses profissionais se desenvolvam, e você vê uma fuga de cérebros, você vê uma dificuldade em criar produtos, em desenvolver patentes, em colocar o Brasil na posição de ponta, de vanguarda na corrida tecnológica. Mas são problemas que passam ao largo do nosso debate político, porque, de fato, não são questões importantes e são questões que despertam impopularidade. Porque se você defende o aumento de investimento, você vai enfrentar problemas de ordem fiscal e esses problemas se manifestam em curtíssimo prazo. Enquanto o investimento da pesquisa só vai ser devolvido, se ele for devolvido, porque a maioria das pesquisas muitas vezes não vai para frente, em 10, em 20 anos. Então esse descompasso entre um governo que precisa obedecer às necessidades de primeiro momento e aqueles investimentos necessários, mas cujos frutos só vão ser colhidos muito depois, não permite que você desenvolva uma política adequada para o mundo acadêmico. Eu acho que hoje nós temos, sobretudo, o privilégio daquelas áreas que são ligadas à técnica, as áreas que permitem desenvolver bombas, as áreas que permitem, de fato, manter a máquina de guerra que hoje é necessária viva. As áreas que não estão ligadas a isso, elas experimentam um empobrecimento muito grande.
não só aqui, mas no mundo inteiro. Agora, a sua vocação pessoal também tem um papel relevante. Se você acha que, de fato, você só vai ser feliz sendo um pesquisador, sendo intelectual, eu daria talvez a recomendação do Alfred Weber, que até o Wilton Buenos Aires também já colocou no perfil dele do Instagram. Tem uma habilidade manual que lhe permita obter uma renda e também a dedicação ao trabalho intelectual mais livre, mais desprendida, mais independente. Ou tem uma profissão, seja um advogado, seja. Embora a advocacia também tenha os seus problemas, seja um advogado, seja um engenheiro, seja um estatístico, uma profissão que lhe permita se desprender um pouco dessa relação de necessidade material quanto às profissões de intelecto. Porque essa crise, de fato, ela é permanente e não dá sinais de que vai melhorar. São notícias tristes, mas são tempos em que talvez nós devamos só manter a chama acesa e lutar pela sobrevivência. É um diagnóstico um pouco tenebroso, mas numa sexta-feira da paixão talvez seja necessário para que nós reflitamos sobre a nossa vida, mas que também nós tenhamos um pouco de esperança, porque não há mal tão ruim que dure para sempre. Essa é a minha mensagem para você, meu caro, e boa sorte na sua jornada.